Oi pessoal, tudo bem novamente com vocês? Ai, perdão que tá sujo aqui meu batom. Bom, enfim, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, pessoal, eu estou aqui novamente para trazer uma palavra abençoada e eu vou continuar um tópico que eu tinha começado no outro vídeo. Então, assim, não sei se vocês acompanharam, eu espero que sim. Eu fiquei de trazer os tópicos realmente do que eu já tinha do assunto que eu já tinha começado no vídeo anterior, que é sobre política, desse livro aqui, ó. Eu sei que tem gente que não gosta desse assunto, mas é sobre política e espiritualidade, tá? Que é esse daqui, Política Antes que Seja Tarde, tá? Do Robson Rodovalho, que é o bispo Robson Rodovalho, né? Então, assim, um homem temente a Deus, que realmente escreve essas tudo que ele escreve é extraído realmente da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dele, pela sabedoria que Deus dá para ele, né? Amém. Bom, seguinte, vamos então, eu parei aqui nessa parte da página 13 que falava assim: para que possamos construir respostas às perguntas assim, por que uma pessoa escolhe ser político, por que uma pessoa larga a vida que tem para servir como político, etc. Por que as pessoas fazem isso? Para que possamos construir respostas a essas perguntas, ele diz: quero enumerar algumas causas motivadoras para a participação política. Isso nos ajudará no processo de escolha de nossos representantes. Então, olha que bacana. Isso daqui vai ajudar você, ou quem você compartilhar esse vídeo, curtir o meu canal, se inscrever, vai ajudar a pessoa a realmente ver quais são as motivações que ela realmente tem. Se ela está querendo entrar nessa área ou se ela já está nessa área. O que leva uma pessoa a ir para essa área, né? Que é tão delicada no nosso país hoje em dia, né? E suspeita, muito suspeita. Isso nos ajudará no processo de escolha de nossos representantes para que possamos construir um mundo melhor, né? Bom, vamos lá, começando aqui. Número 1, né? O que ele diz para nós que supõe-se que as pessoas pensam que isso para escolher realmente entrar na política. Número 1, proteção financeira. No nosso país, infelizmente, é assim, né? É muito difícil realmente você encontrar um político que realmente queira servir. Lá no fundo do coração, se você conseguisse ouvir o coração dessa pessoa, você ia chegar perto deles e falar: nossa, tipo, né? Cansa saber que essa pessoa não está aqui para realmente nos servir, né? O caminho do Congresso tem sido perseguido primeiramente por aqueles que querem se proteger, né? São grandes grupos financeiros que escolhem um de seus representantes para que ele seja, ou ela, um soldado a serviço deles, um soldadinho lá a serviço deles, da empresa, para pagar menos impostos, etc. O capital hesita em ser mudado de mãos. Em nosso contexto social e político, os donos do capital sabem que dinheiro chama dinheiro e não se pode negar a influência do Estado nesse processo. São pelas leis que se estabelecem os interesses e as relações entre o capital e o trabalho. Ninguém entra na política apenas para sofrer, né? Mas para garantir a proteção de seu capital particular e preservar interesses pessoais. Não é pelo desejo genuíno de ver o nosso país desenvolvido com base na justiça e na integridade. Realmente é muito difícil, né? Você encontrar alguém que realmente, não, eu quero realmente servir meu povo, eu quero tirar as pessoas pobres das ruas, eu quero acabar com a miséria nacional, eu quero acabar com a corrupção, né? Bom, todo mundo quer acabar com a corrupção, né? Teoricamente, mas assim, se você olhar realmente o que a pessoa quer quando ela entra nesse lado, né? São raros, são exceções. Número 2, corporativismo. O segundo grupo de pessoas que se interessa por política está procurando defender seu corporativismo. Mais uma vez, são interesses de grupos que se protegem por meio de candidatos escolhidos e enviados com o objetivo de representarem seus coletivos no Congresso e nas câmaras municipais. O que é triste nesse caso é que nem sempre o que é bom para um determinado grupo é bom para o país, né? Na maioria das vezes, a defesa de interesses próprios conflita com os interesses da nação, né? É conflitante realmente isso, ainda mais porque nós somos uma nação muito grande em território,
Então, realmente, essa extensão toda territorial que nós temos dificulta um pouco qualquer tipo de político, gente. Eu sei porque, assim, eu já morei em outros países menores e, assim, morei em país pobre, morei em país muito rico também, que foi Londres, Inglaterra, né? É um país muito menor que o nosso, mas, assim, é muito difícil você comparar, não dá pra comparar. Eu sempre falo isso, não adianta comparar, gente. Primeiro, Europa são super antigos, assim, eles já têm experiências de quedas e levantes de novo, e se levantar, né? Cair, levantar. Muito mais tempo que nós, né? Então, assim, eles já têm outra estrutura, porque também é muito difícil você pensar em macro escala, né? Tipo, o tamanho do nosso país com as situações que nós vivemos, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo que falava sobre o que nós herdamos espiritualmente também, na política principalmente. Nós viemos de escravos, né? Porque os portugueses começaram a trazer escravos para o Brasil. Os próprios portugueses, os próprios europeus que começaram a entrar no país só vieram para realmente querer as nossas riquezas naturais, né? Então, assim, nós já viemos desse contexto de roubalheira, de jeitinho brasileiro, né? Nós já viemos disso porque herdamos realmente isso. Nós éramos, aqui eram só índios que viviam assim nus, né? Era como no paraíso, eles viviam do que comiam, do que pescavam e chegaram à corrupção dos portugueses, né? Então, assim, nós viemos desse lado, assim, nós crescemos dessa maneira, vendo realmente que os europeus que tinham toda a inteligência eram melhores que nós, então assim, nós já crescemos pensando que éramos inferiores. Isso, imagina, para toda uma sociedade, uma história de tantos anos que temos, né? Complica, né? Porque é toda uma cultura que tem que ser mudada, né? Imagina. Como o comprometimento desses atores políticos é com seus grupos e não com a nação, eles seguem adiante honrando suas bases em detrimento do que seria melhor para o país como um todo, né? Eles não pensam, ele quis dizer assim que eles não pensam no todo. Um dos motivos para uma pessoa ir para a política realmente. Narcisismo. O terceiro tipo de políticos hoje são os que apenas lustram seu ego. São pessoas que gostam de ver seus rostos em destaque na mídia. Pessoas que muitas vezes já fizeram de tudo na vida, já se consideram vencedores e por isso veem a política apenas como um grande outdoor, né, para estamparem suas fotos nele. O projeto deles é refletir o próprio ego. Nossa, esse terceiro tópico aqui eu nunca tinha pensado realmente, né, que uma pessoa vai lá pra política só pra aparecer realmente, né? Porque já fez tudo, na vida não tem mais o que fazer, vou fazer política então, né? Tipo, acho que nada a ver. Assim, isso não é motivo, né? Porque realmente você tem que abrir mão da sua vida, muitas vezes da sua família, em detrimento de estar realmente na política, servindo as pessoas. Esse é o ideal, né? Você servir as pessoas. Esse que deveria ser o motivo principal, né? De servir e servir. Né? Partidarismo, ponto 4. Também temos alguns poucos remanescentes que dizem ser de um partido com um projeto para o Brasil. Projeto esse que nem eles mesmos sabem muito bem qual é. Né? Durante o mandato eleitoral, eles obedecem cegamente a seus líderes sem compreenderem e muitas vezes sem sequer concordarem com eles. Não é mesmo? Eles entram no projeto, pseudo-projeto, e nem entendem muito bem o que está fazendo, o que está entrando. Eles colocam pessoas estratégicas lá como um ponto estratégico para eles realmente virem com toda a carga do projeto que está atrás, e essa pessoa nem entende muito bem o que está fazendo, então assim, ela acaba indo porque alguém falou para ela ir. Né? Já perceberam isso? Isso acontece corriqueiramente na Câmara, quando, por exemplo, deputados federais votam reajustes precários ao salário mínimo, mesmo entendendo que a decisão do partido fere o trabalhador que o elegeu. Né? Essas pessoas são idealistas que se tornaram frustrados por verem seus sonhos desfazerem na fumaça da realidade.
Bom, nem tenho que falar sobre isso. A maioria de nossos partidos políticos é formado por pessoas das mais diversas correntes filosóficas e ideológicas, não é mesmo? É muito misto, né, lá dentro, assim, na Câmara, com quem está realmente no poder. É muito misto, né? Tem todas as ideologias, tem várias formas de pensar, né? Elas se unem apenas a partir da praticidade das eleições, não conhecem o programa do partido e quando encontram algum texto em seus estatutos são apenas letras mortas, né? Muitas vezes escritas por algum ideólogo pioneiro de que ninguém mais se lembra, né? Nas leis, né? As nossas leis são assim. Os partidos hoje, até por força de lei, são sociedades civis de direito privado. Pertencem a um grupo de pessoas que partilham poucas ideias e muitos interesses, né? Seja para se protegerem financeiramente, como foi o caso que ele citou aqui nos grupos de empresas, né? Seja para lograrem vantagens, né, em cima de nós, né, pobres pagadores de impostos. Infelizmente. Assim, vão atrás de milhares de filiados que querem mudar o país para engrossarem suas fileiras. Tais filiados geralmente são pessoas que realmente acreditam que estão doando seu tempo, energia a um projeto, né, social, mas descobrem depois de muito tempo que apenas serviram ao interesse da pequena cúpula que dirige o partido, né? E os nossos partidos, ele está esclarecendo aqui para nós o que são os nossos partidos aqui no Brasil atualmente. Os partidos políticos são extremamente simplistas. Somente depois que chegarem ao governo é que vão ver o que podem fazer, né? Tem todo aquele sistema eleitoral e aí a pessoa nem sabe o que está fazendo, vai entrar lá e entra. Por isso que temos atores, atrizes e várias pessoas do meio artísticos, né? Só porque são conhecidos realmente. O povo brasileiro elege pessoas conhecidas. Imagina. É muito triste isso. Muito triste isso. Né? Querem o poder apenas porque acreditam serem os melhores. Por isso mesmo, para cada situação. Dá uma pausa aqui. Que ele disse, querem o poder apenas porque acreditam ser os melhores. Nós temos aqui no Brasil o tal jeitinho brasileiro, tal, essa coisa de vencer. Tudo bem que nós alcançamos realmente o tal empreendedorismo, nós fazemos diferença realmente em relação aos outros mercados, né? Porque, por exemplo, na crise nós nos mantivemos assim até um pouco estáveis em relação aos outros países, porque realmente nós vemos daquela coisa de lutar, de ir atrás. Nós somos realmente um país empreendedor que luta, vai atrás, dá o seu gás, né? Para alcançar realmente o que quer. E somos muito competitivos, né? Então, assim, na política nós vemos realmente isso, e isso que ele está dizendo aqui, que muitas vezes vários partidos políticos querem principalmente ter aquele gostinho de ganhar, de vencer, mas realmente num todo, se você for entrevistar muitos partidos políticos, cada um que está fazendo parte deles, se eles têm uma ideologia, se algum deles estudou um pouquinho para saber o que é isso, a importância desse cargo, a importância que nós teremos na sociedade, aliás, que essas pessoas terão na sociedade, né, para fazer a diferença, para servir, que não é fácil, realmente é um cargo muito desejado, mas mais por esse brilhantismo que dá, né? Dá um brilhantismo para o Brasil, porque o Brasil é grande, então assim, os políticos vão para a mídia, então você fica conhecido, você tem realmente um sistema por trás disso que leva a pessoa a parecer ser uma boa pessoa, né? Mas quando você vai realmente ver, não é por aí, não é bem por aí que funciona. Por isso mesmo, para cada situação, eles acompanham e falam aquilo que o povo quer ouvir, né? Não é bem isso que a gente está dizendo aqui. Eles oferecem aquilo que o povo quer ouvir, né? E não que realmente eles precisam. Adequam seus discursos ao tempo e à situação. Né? Os tempos vão mudando, as necessidades das pessoas vão mudando e eles vão adequando e adaptando o discurso deles, principalmente nas eleições, né? Para satisfazer o ego das pessoas, né? Para satisfazer o que as pessoas querem. Ah, não, então essa pessoa disse que vai fazer aquilo. Até como Donald Trump, né? Nós vimos assim, ele fazendo propaganda de tantas coisas, não só aqui no Brasil, mas os próprios políticos. Né? Ah, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso. Gente, muitas coisas não são feitas assim, porque realmente às vezes não depende só dessas pessoas, né? Que serão eleitas. Então, por isso ele diz aqui que as pessoas se adequam à situação. Eles não possuem um projeto
né, de país ou de governo. E quando encontramos alguns que tenham, é porque se inspiraram na sociedade francesa. Querem fazer do Brasil a cópia da França, inclusive no que diz respeito à secularização e não à religiosidade do país. São políticos que se sentem ser os arquitetos da sociedade, acham-se iluminados para guiar a massa ignorante e despreparada, né? Sentem-se, o tal exemplo francês, né? Sentem-se como verdadeiros aiôs de uma sociedade que ainda vagueia em sua infantilidade, né? Nós somos bem infantis ainda, essa é a verdade. O resultado disso são políticos que querem impor suas opções e preferências pessoais, né, para um povo todo. Eles acreditam que, por terem sucesso político, foram autorizados a se tornarem arquitetos sociais, né? Arquitetos sociais, como diz o famoso psiquiatra Augusto Cury, ele fala muito sobre isso, né? Sobre sermos arquitetos da sociedade. Interessante. Achando-se muitas vezes no papel de divindades, né? Falta aos governantes um projeto político coerente para o país. Enquanto isso, a grande maioria silenciosa dos líderes e expoentes religiosos marcham calados e alheios ao processo político. Né? O autor aqui desse livro, ele já foi deputado federal, então assim, ele sempre defendeu muito essa questão de por que as pessoas boas, como diz Martin Luther King, as pessoas que são tementes a Deus, as pessoas que estão dentro das igrejas, que defendem a família, sem cobrar nada, que defendem os valores, as morais de uma sociedade, por que eles mesmos não vão lá? Porque eles são realmente muito tementes, então eles sabem que se eles se colocam num cargo desse, eles vão ter mais tentações, né? As tentações são maiores porque os cargos são maiores, então eles vão servir uma sociedade, não só a sua própria igreja. Mas ele sempre diz muito isso. Por que essas pessoas não vão e não se dão assim a cara a bater? Né? Porque eles têm que orar a Deus, eles têm que olhar para Deus, falar com Deus, ajoelhar e falar com Deus todos os dias sobre a vida deles, sobre a igreja deles, sobre o grupo social dele, pedir para realmente Deus abençoar cada um deles e cuidar dos seus rebanhos, das suas ovelhas. Por que eles não vão e não crescem, né? Não querem crescer um pouquinho mais e cuidar realmente do país, de uma sociedade, de uma cidade, e realmente trazer as orações, as bênçãos que eles pedem a Deus, para o povo dele, para a igreja dele, para um país inteiro? Por que o povo de Deus não se levanta para abençoar uma nação inteira, para mudar a história de um país e de uma sociedade, quem sabe sendo até exemplos para os outros países, né? Porque nós temos aqui a opção de pedir a Deus, que Deus abençoe uma sociedade. Nós vemos hoje na China o que está acontecendo, gente, eles são um país totalmente idólatra, eles estão, pode ser muito grande, muito sério isso que eu falar, eles estão colhendo coisas da idolatria deles. Eu não sei, gente, mas é como todo mundo sabe, qualquer religião, a gente planta, a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então assim, por que as pessoas de Deus, as pessoas da igreja, as pessoas que buscam a Deus, que oram, que são fervorosas também, por que elas não se juntam para realmente se unem à política? Porque é inteligente isso. É inteligente fazer isso. Tudo bem que esse meio parece corrompido, que todos dizem isso, mas isso são falatórios. Sim, se você senta com uma pessoa para conversar, essa pessoa, realmente, na política só tem corrupto. Essa imagem que a gente tem. Por quê? Porque ninguém se levantou, uma pessoa, né, de Deus, e fala assim, não, eu não aceito esse tipo de palavra, eu não aceito que a nossa política é corrupta. Eu vou declarar, essa pessoa de Deus, realmente, que se levanta, vai declarar que o nosso país não é corrupto, que a nossa política é abençoada, que a nossa política é justa. É declarar que a nossa política do nosso país é justa, é íntegra, tem moral, que todos os governantes têm moral, e tem integridade, e tem temor a Deus, que é o principal, né? Por que essas pessoas não se levantam? Até realmente eu estou fazendo esse vídeo como um chamado. Se levante, pessoa que se diz de Deus, tá? Aliás, ore primeiro e peça a Deus esse discernimento, tá? Para saber se é realmente a vontade de Deus, mas levante-se, você que é tão forte para a sua igreja, para o seu grupo, até para a sua família, você, sabe, luta por eles, você abençoa-os, você vê que todos estão crescendo, você é abençoado com isso. Se levante para abençoar o seu país, né? Não entre mais naquela balela de dizer que, eu vou embora do país realmente. Eu não estou dizendo isso julgando, porque eu já fui.
entendeu? Mas não entra nessa historinha de falar, não, a gente tem que ir embora do nosso país, porque o nosso país realmente não dá. O que é isso, gente? O que é isso? Não é verdade isso, não é verdade. Se um povo de verdade se levantar, né, e dizer assim, não, vamos mudar essa perspectiva, vamos fazer a diferença, vamos declarar a justiça para o nosso país, vamos declarar que a política é justa, que é íntegra, que é fiel e temente a Deus, né? Bom, continuando aqui, enquanto isso, a grande maioria silenciosa dos líderes e expoentes religiosos marcham calados e alheios ao processo político, né? Eles acreditam que já fizeram a parte deles, depois que depositaram o voto e confiança neles nos candidatos eleitos, crendo que esses farão o que prometeram nas eleições, até oram por eles, né? No caso, eles vão lá na igreja, as pessoas oram, enfim. Mas esse pensamento é enganoso, né? Quando a sociedade acordar assustada devido à seriedade da situação, poderá ser tarde demais, pois, como disse Martin Luther King, né, a omissão é a pior das decisões. E também, como disse Sócrates, a convulsão social é a justa medida paga aos homens de bem, por permitirem que os homens do mal governassem sobre eles. Né? Nossa oração e trabalho é para que esse quadro mude radicalmente no Brasil. Amém. Né? Por isso que eu gosto muito desse autor também. E ele fala assim com propriedade. Eu achei muito bacana esse livro, porque realmente, se vocês quiserem ler, tá? É da editora Sara Brasil. Se vocês quiserem acompanhar, ele fala com muita propriedade sobre essa área, porque realmente é inteligente a gente orar, não só pelos nossos governantes, mas para se levantarem, aqui tá a editora, para se levantarem realmente pessoas que do nosso meio, que são realmente espiritualizados, que temem a Deus. Porque eu acho que isso, mas que temem a Deus de verdade, né? Não é só que temem a Deus por não matar, não roubar, isso é o mínimo. É o mínimo. Não matar, não roubar, não adulterar. Mas e o resto, assim, coração, assim, né? Tipo, se tiver um coração rasgado para Deus, clamando por uma sociedade, clamando para ser instrumento que vai levar não só a palavra, as curas, as bênçãos, ousadamente, mas levar a verdade através das leis, ou através da justiça, né? Vai ser maravilhoso quando estivermos parte dessa aliança poderosa com Deus, com pessoas realmente do nosso meio, né? Do nosso meio assim, cristão, do nosso meio social, religioso até, mas com temor, assim, com prática, né? Com prática, realmente. Então é isso, pessoal. Ficou longo o nosso vídeo, me perdoa, mas esse é um assunto muito delicado, principalmente no nosso país. Eu gosto bastante de explanar sobre isso. Agradeço, assim, a sua companhia. Se você tiver comentários, eu vou amar, assim, poder ler seus comentários. Se você quiser que eu continue tendo a leitura desse livro que eu amei, escreva aqui nos livros. Compartilhe com quem você acha que vai gostar. Sei lá, uma pessoa da sua família, um amigo. Curta esse vídeo, peço para as pessoas se inscrever no canal, que eu vou trazer mais assuntos como esse, que são tão bons para a nossa sociedade hoje em dia, nosso país, amém? Muito obrigada, então, por sua companhia, que Deus abençoe sua vida, sua sociedade, seu país, o nosso país, né? E a sua família também, te prospere ricamente, dê muita saúde e discernimento, tá? Que você tenha sede da palavra, sede de orar, sede de clamar a Deus e buscar a Deus, amém? Obrigada por sua companhia, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, não esquecem.